Porque quando nós comemos muito de um mesmo alimento por vários dias seguidos, nós enjoamos dele e depois ficamos até enjoados de pensar em comer. Já aconteceu isso com você, não aconteceu? Por que isso acontece? Essa é a pergunta enviada pelo Éder Mota. Vamos então descobrir. Bom, algumas dessas razões, podemos dizer assim, tem a ver com os nossos receptores gustativos que se adaptam aos sabores. Quando nós comemos um alimento repetidamente, nossos receptores ficam menos sensíveis a ele. Isso significa que sentimos menos o sabor do alimento e, consequentemente, ele fica menos apetitoso. Outra razão pela qual enjoamos de um alimento é que o nosso corpo começa a produzir menos enzimas para digeri-lo. Isso ocorre porque o nosso corpo não precisa de tantas enzimas para digerir um alimento que já estamos acostumados a comer. Em resultado disso, a digestão do alimento fica mais lenta e mais difícil. Isso acaba sendo mais desconfortável, o que pode causar então um certo enjoo. Outra coisa que pode também ajudar nessa questão é o fator psicológico. Quando nós comemos um alimento repetidas vezes, podemos começar a associar esse alimento com algum sentimento negativo, até mesmo com o tédio. Isso pode fazer com que nós percamos o prazer de se alimentar daquilo ou comer aquilo, porque nós associamos a algo ruim, mesmo que de forma inconsciente. Agora, uma coisa que eu falo, já falei em outros vídeos, inclusive, os alimentos, ou seja, comer algo é prazeroso para o ser humano. Há estudos que revelam que comer algo que você gosta, uma comida bastante saborosa, vai te dar mais prazer do que um ato amoroso, ou seja, do que você fazer, o sexo. Comer dá mais prazer do que isso, incrível que pareça. É uma das maravilhas mais incríveis da humanidade. E é aí que eu falo que é uma coisa que eu acredito muito em Deus. Se nós sentimos prazer em comer, isso mostra que nós não podemos ser um resultado de uma evolução. Se fosse evolução, nós seríamos iguais aos animais. Comeríamos apenas para nos satisfazer, não para ter prazer, não para sentir alegria, satisfação, contentamento, deleite, pois existem centenas de milhares de tipos de alimentos diferentes no planeta. Por quê? Para nós nos beneficiarmos. Por isso que eu acredito na questão de termos um Criador maravilhoso por trás disso, pois Ele nos criou e nos deu coisas para nós nos alegrarmos por isso. Não tem como isso ser, na minha opinião, um resultado de uma evolução. Não tem como ser. Não pode justificar isso. Se você ama comer alguma coisa, por exemplo, eu amo comer uma parmegiana. Nossa, deu até vontade de comer agora. Ai, meu Deus do céu. A parmegiana podia ter pra mim o mesmo tipo de prazer do que eu comesse uma fruta, mas não tem. São tipos de sabores diferentes que vai me dar um prazer diferente também. Por isso que eu acredito muito nessa questão de sermos filhos de um Deus, um arquiteto maravilhoso e muito inteligente, que nos ama muito. Se fosse possível lacrar o caixão todinho, imagina que uma pessoa morreu, tá dentro do caixão, e fosse possível lacrar todo ele com resina. Sabemos que a resina ela é impermeável, não deixa entrar água. Então você lacra todo o caixão para que não entre nada nele. Será que mesmo assim, com um caixão lacrado, o corpo vai começar a se decompor? E aí, o que você acha? Essa é a pergunta enviada pelo Paulo Roberto. Bom, o fato é que sim, independente se o caixão estiver lacrado ou não, o corpo vai começar a se decompor, mesmo se ele estiver lacrado com resina ou qualquer outra substância. Isso acontece porque a decomposição é um processo biológico natural e ela é causada por micro-organismos e por bactérias que já estão presentes em nosso corpo quando nós estamos vivos. Então tudo que está presente em nosso corpo, quando morrermos, vai começar a nos decompor. E é interessante que esses micro-organismos não precisam de oxigênios para realizar o seu trabalho. Então mesmo um caixão lacrado com resina não impediria que a decomposição seja de fato efetivada ou iniciada ou realizada. Então, só para deixar bem claro, a nossa decomposição ela é influenciada por fatores internos. Até marquei aqui para não esquecer, por exemplo, as enzimas que nós temos no nosso corpo, elas começam então a quebrar as células logo após a nossa morte. Mesmo em um ambiente selado, como um caixão com resina, esses processos internos continuariam normalmente. Porém, o que pode acontecer é demorar mais para ser decomposto. A velocidade de um caixão lacrado começar a decomposição seria menor quando comparada a caixão de madeira normal que nós conhecemos. Justamente porque a resina, ela, mesmo sendo impermeável, vai permitir que entre umidade e talvez oxigênio dentro do caixão, mas numa quantidade muito baixa. Então essa quantidade baixa, mesmo entrando, vai ser bem lento o processo de decomposição. Resumindo, vai decompor do mesmo jeito. Se as lentes das câmeras dos aparelhos são redondas, por que as fotos são retangulares ou quadradas?
E por que as lentes são sempre redondas e não quadradas? É uma ótima pergunta enviada pelo Hércules lá de Registro, São Paulo. Vamos então descobrir. A verdade é que as lentes das câmeras são redondas e as fotos são ou retangulares ou quadradas por conta do sensor de imagem presente nas câmeras, que tem esse formato, retangular ou quadrado. Tanto câmeras digitais quanto câmeras analógicas têm esse mesmo sensor, até mesmo no seu celular. As câmeras dos celulares, são redondas, mas as fotos também são quadradas ou retangulares. Isso se dá também por conta do sensor que está aqui dentro. O sensor é um retangular, por isso que as fotos são assim. Então, quando a luz passa pela lente redonda, ela projeta uma imagem circular sobre o sensor ou o filme que está presente nessa câmera que você está usando. Mas apenas a parte que cabe no sensor de imagem, que geralmente ou é retangular ou quadrada, é o que vai ser processado. Então ele captura a luz, que a fotografia é baseada em luz, captura a luz nesse sensor retangular ou quadrado e gera a imagem que você tem. Por isso que as imagens saem quadradas, por conta do sensor. Agora, por que então que as lentes são redondas? Você não vê uma lente quadrada. Tem lente quadrada no mercado? Não tem, só tem redonda. Por quê? Tanto para celular quanto para câmera profissional. Simplesmente porque é muito mais fácil de fabricar lentes que são simétricas e uniformes em todas as direções. Além do que ajuda a focar a luz de uma maneira mais eficiente, mais uniforme. E também, claro, é mais fácil de pegar. Uma lente redonda, ela é muito mais prática para pegar do que uma lente quadrada. Quadrada tem ângulos, atrapalharia para você mover caso você precisasse mexer nela. Por isso então que as lentes são sempre redondas, para facilitar o manuseio. Eu achei essa pergunta bem interessante. Adriano, qual que era o combustível utilizado no Titanic? Qual que você acha? Boa pergunta, né? Quem mandou essa pergunta foi o Wellington Santos, lá do Belém do Pará. Inclusive, ele pediu para mandar um grande abraço para todos do Belém do Pará. Então tá dado. Um abraço a toda a galera do Belém do Pará que assiste aqui o Banheira do Conhecimento. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Um grande abraço carinhoso meu aqui do Adriano. É isso aí. Vamos então descobrir qual que era o combustível do Titanic. Bom, não só o Titanic, mas muitos navios de passageiros que haviam na época e até mesmo navios cargueiros utilizavam o carvão como combustível. Pois é, era o carvão. Não era gasolina, não era diesel, não era nada disso, era carvão. Esse carvão era queimado em fornalhas para gerar vapor, que por sua vez movia as máquinas a vapor do navio. Esse sistema era típico dos grandes navios de passageiros e de carga no início do século XX. Agora, uma coisa que é interessante é a quantidade de carvão que era necessária para fazer essa viagem transatlântica, que saía lá da Inglaterra para ir até os Estados Unidos, Nova York. Na verdade, o Titanic ele tinha uma capacidade para armazenar cerca de 6.000 toneladas de carvão. Era a capacidade de armazenamento que o navio tinha, o Titanic, 6.000 toneladas. A estimativa de consumo diário do Titanic, a nível de peso de carvão, podemos dizer assim, era de mais ou menos de 600 a 650 toneladas de carvão por dia. Queimava tudo isso para poder fazer o navio andar. De 600 a 650 toneladas diárias. Lembra quanto que era o armazenamento que eu falei? Mais de 6.000 toneladas estava guardado. Para uma viagem de 7 dias era o suficiente. Acredita-se que essa viagem consumiria cerca de 4 toneladas, quer dizer, 4.500 toneladas de carvão. Ou seja, ainda sobraria um pouquinho aí, né? Pois é, era muito carvão. Olha que pergunta interessante. Se o nosso voto é secreto, essas empresas que realizam pesquisas divulgando intenções de voto, elas estão cometendo um crime? Quem mandou essa pergunta foi o Luiz Felipe. Vamos entender. Não, na verdade elas não estão cometendo nenhum crime. Como nós sabemos, o voto é secreto, mas a intenção de voto não é. Então, quando essas pesquisas são realizadas, elas buscam a sua intenção de voto. Então você pode declarar isso de forma voluntária e anônima, para assim que possa ser registrado, então, a quantidade de votos para determinados candidatos e votos para outros determinados candidatos. Então, a intenção de voto ser declarado não é crime. Agora, você sabe por que o voto é secreto? Eu até marquei aqui interessante. O voto é secreto porque ninguém pode ser forçado a revelar em quem votou ou simplesmente ser discriminado por suas escolhas eleitorais. Então, discriminar alguém por conta do que ela votou ou não é crime. Perigoso isso. Se a pessoa votou em candidato A ou B, discriminar isso é crime. Não pode. Então, para deixar bem frisado, a intenção de voto não é necessariamente uma lei de sigilo. Não tem problema. Você pode revelar. Só que essas pesquisas realizadas, como eu mencionei no início do vídeo, elas são feitas de forma anônima
anônima e voluntária pelas partes que optou por deixar fazer a pesquisa. E só quem pode fazer essas pesquisas são institutos de pesquisas devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Só elas que podem realizar essas pesquisas. E com um mínimo de 10 dias antes da eleição. Mínimo ou máximo? Agora fiquei na dúvida. A reportagem aqui falava que era o mínimo. Talvez seja o máximo, né? Não pode influenciar.